Boa noite. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus esteja conosco, nos amparando, nos protegendo e nos guiando hoje e sempre. Nós vamos falar na noite de hoje sobre os bens externos que a nossa companheira leu hoje para a gente, como leitura introdutória do nosso estudo. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 165. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Jesus está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Todos nós temos alguma coisa em abundância dentro de nós. Todos nós somos muito ricos em alguma coisa. Ou nas nossas questões de estudo que nós temos adquirido ao longo das nossas existências, ao longo da nossa vivência, fruto do nosso trabalho, fruto do nosso esforço. Todo mundo tem uma bagagem, todo mundo é rico, porque essa bagagem, ela traz a nossa história enquanto ser inteligente, enquanto princípio criado por Deus. Todos nós temos essa bagagem espiritual e ela é rica de tudo aquilo que nós vivemos, de tudo aquilo que nós construímos, de tudo aquilo que fez com que nós tornássemos quem nós somos hoje. Este espírito que é hoje é fruto dessas experiências, é fruto dessa vivência ao longo de sua existência enquanto espírito imortal. Então todos nós possuímos muitas riquezas, mas a riqueza que nós possuímos hoje, enquanto espírito encarnado, é a oportunidade de estarmos vivos, de estarmos no planeta Terra, de estarmos aqui tendo oportunidade de aprender mais, de construir mais, de desenvolver, quase não sai, desenvolver o nosso intelecto, a nossa sensibilidade, a nossa predisposição para o trabalho, para o servir, para nos tornarmos seres melhores. Hoje, essa é a nossa maior riqueza. E nós passamos a vida, esta vida encarnada, esta vida abençoada, neste planeta maravilhoso, que Deus construiu para ser a nossa casa, para ser a nossa morada ao longo destes anos que passamos aqui. Este planeta maravilhoso, com tanta harmonia de cores, com tanta harmonia na sua dinâmica, é tão belo, é tão maravilhoso. E a gente chega aqui com um planejamento enorme, com toda a nossa proposta reencarnatória preparada pelos mentores. Deus nos escolhe os pais, escolhe a família, junto conosco escolhemos a profissão, o que seremos, como nós auxiliaremos no nosso desenvolvimento, como que nós auxiliaremos os nossos irmãos. Tudo isso nos envolve e envolve a nossa vida. E aí a gente começa a aprender cada vez mais, a contribuir cada vez mais com o planeta e com a gente mesmo. Bem, algumas vezes contribuímos muito mais com a gente mesmo do que com qualquer outra coisa, pensando que tudo na vida é adquirir. E aí a gente trabalha. E quando a gente fala que o termo adquirir, nós não estamos falando das questões só materiais, não. Porque há pessoas que se interessam em adquirir títulos, passam a vida estudando. Há pessoas que se interessam em adquirir boa forma, passam a vida treinando, fazendo exercícios físicos e fazendo dieta para adquirir o corpo perfeito, mais perfeito do que ele poderia imaginar. Há pessoas que passam a vida querendo adquirir sabedoria íntima. Então ela trabalha muito as questões do eu, da paciência, da autoajuda, do auto-perdão. Existem muitas formas da gente querer adquirir, não só dinheiro. Dinheiro é uma das que a gente mais fala, é uma das que a gente mais cita. Adquirir bens, adquirir fortunas.
Mas tem outras coisas também que a gente tem sede de adquirir e acaba desvirtuando-nos do nosso caminho, do verdadeiro caminho. E aí a gente esquece quem nós somos. Esquecemos que nós somos espíritos eternos numa aventura humana e não humanos numa aventura espiritual. Porque a nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Então nós estamos aqui para adquirir, sim, muitas coisas, mas estamos aqui de passagem. E nesse processo nós vamos crescendo moralmente, nós vamos construindo, porque quando nós preparamos a nossa encarnação, nós o fazemos com objetivos claros, definidos. Mas vocês vão dizer, mas então aqueles que passam a vida trabalhando, passam a vida tentando adquirir outras coisas que não sejam dinheiro, o mesmo dinheiro não é válido? No processo da nossa caminhada evolutiva, tudo é aprendizado. Nós, conforme vamos crescendo, conforme vamos nos desenvolvendo, conforme vamos progredindo, nós vamos percebendo o que é realmente essencial para a vida espiritual. E aí os nossos horizontes vão se descortinando. E aí a gente vai percebendo outras coisas. Quando a gente é jovem e mora na casa dos pais, a gente tem sonhos de conquistar isso, de conquistar aquilo, de fazer isso, de fazer aquilo. Aí a gente vai crescendo e vai vendo tanto que aqueles sonhos eram imaturos, o tanto que aqueles sonhos eram sonhos inúteis. Não é? E aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai criando outras expectativas. Aí os nossos sonhos passam a ser outros. E a gente começa a trabalhar para outras coisas. Aquele sonho, né, de ser modelo, de ser algumas crianças que eu trabalhava em escola, né, de ser bombeiro, de ser policial, de alguma coisa que traga destaque. E quando cresce, elas tornam outras coisas. Outras atividades, desenvolvem-se para outras questões. E assim a gente, no nosso desenvolvimento, no nosso aflorar espiritual. A gente, como criança, tem sonhos de criança. E conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, estes sonhos vão se tornando mais condizentes com a nossa condição moral, com a nossa condição espiritual. E aí a gente começa a ter outros focos na vida. E aí a gente começa a trabalhar para desenvolver outras questões da nossa vida, outro lado do nosso ser eterno, esse ser espiritual que precisa se desenvolver como espírito, a sua inteligência, a sua sensibilidade e também o seu lado material, porque a gente às vezes coloca e parece que o desenvolvimento e a construção do trabalho que nos traz um retorno satisfatório material é ruim. Não é. Graças à lei do trabalho é que nós desenvolvemos. A lei do trabalho é uma lei maravilhosa, porque se não fosse ela, nós estaríamos ainda no estágio do homem primitivo. Então, trabalhar é essencial. Produzir é essencial. Agora, como nos disse Jesus, a nossa vida não pode consistir na abundância dessas questões somente. Nós temos que transcender, temos que desenvolver o nosso olhar para outras questões. Temos que sair desse processo de apenas adquirir. E aí a gente vai dar um salto qualitativo. Não é só o que eu adquiro, mas o que eu faço com o que eu adquiro. Quer dizer, todo aquele recurso que a divindade me proporciona, todo aquele recurso que eu consegui, por meio do meu esforço e da ajuda celestial, desenvolver, vai servir em quê? Para a humanidade. Vai servir em quê? Para os meus irmãos. Porque se eu adquiro pelo meu bel prazer,
só para que eu sinta paz e felicidade e com aquela certeza de que eu conquistei e me torno feliz, isso é egoísmo puro. Não é essa a finalidade. Agora, a partir do momento que eu dedico a minha vida ao trabalho científico para produzir curas para as doenças da humanidade, para produzir riquezas que vão empregar outras pessoas, para desenvolver as minhas habilidades de escrita e construir livros, escrever livros que edifiquem e que auxiliem tantas pessoas nos seus momentos de dificuldades, no seu desenvolvimento intelectual. Então, não é só o adquirir, mas aquilo que eu adquiri tem que ter uma função maior que apenas servir ao meu orgulho e à minha vaidade. Tem que ter uma função maior que apenas me promover como ser humano. Tem que trazer um benefício para a humanidade. Porque enquanto nós não nos conscientizarmos que tudo aquilo que eu faço, eu tenho que pensar em prol de todos, no desenvolvimento de todos, no crescimento de todos, a gente não consegue caminhar. A gente não consegue vencer essas barreiras. É trabalhando para o outro, junto com o outro e com o outro, que eu vou me desenvolvendo enquanto ser, que eu vou me desenvolvendo como pessoa. É essa a proposta, quando Jesus disse que a vida não consiste na abundância de nós mesmos, do que a gente possui. E aí vem Emmanuel nos chamando a atenção, que o que é importante é o que eu faço dessa minha conquista, com esse meu tesouro, que essas minhas várias encarnações me oportunizaram ter, que essas várias vidas me oportunizaram construir essa inteligência, essa predisposição ao trabalho, para que eu me desenvolva como sujeito, como pessoa. É mais ou menos como Jesus falou na palavra dos talentos. A cada encarnação, a gente desenvolve talentos. E chega um momento que a gente precisa dar conta desses talentos. Então, como é que era a parábola dos talentos? Um senhor distribui talentos para 5 pessoas, 4 pessoas, né? Os 3 primeiros que recebem este talento se esforçam, trabalham com responsabilidade perante a vida, desenvolvem esses talentos, multiplicam esses talentos. O que é essa multiplicação? O que é desenvolver este talento? É esse conhecimento que ele adquiriu, essa aprendizagem dele, se transformar em utilidade para a humanidade, em utilidade para o próximo. É se transformar para servir. Aquilo que ele trouxe, ele transbordou, saiu de si mesmo e multiplicou-se nos outros. Quando a gente está fazendo curso, aí a gente se capacita e as pessoas falam: agora você vai ser multiplicador dessas ideias. Quer dizer, aonde você for, você vai levar aquelas ideias, você vai passar aquelas ideias. Então, esses 3 irmãos que receberam os talentos, que multiplicaram os talentos, eles entenderam essa ideia. Então, eles transformaram esses talentos com respeito, com responsabilidade, com dedicação, com bom senso, com muito amor. E aquele irmão que recebeu só um talento, aquele trabalhador que só tinha um talento, que só tinha um tesouro, o que ele fez? Enterrou o tesouro dele. Este irmão somos nós, no estado evolutivo que nós nos encontramos hoje. Nós temos essa riqueza de oportunidades que a vida nos trouxe, que as várias reencarnações nos apresentou, de conhecimentos, de oportunidades, de aprendizagem. Então, nós temos na nossa bagagem espiritual muitos talentos, mas nós ainda
não sabemos multiplicar esses talentos. Nós enterramos esses talentos, porque eles estão voltados para nós mesmos. Nós ainda só pensamos no ter, no adquirir, no fazer para o meu filho, para o meu marido, para a minha mãe, para a minha irmã, para a minha família, e só nós e os nossos que necessitam. Eu me lembro bem que eu tive uma professora na faculdade que ela dizia assim: nós somos muito lutadores pela igualdade e pelo desenvolvimento e pela oportunidade e acesso a todos, desde que o todo seja eu e minha família. E eu achava interessante essa fala pela profundidade, porque quando todos envolve outras pessoas que saem desse nosso círculo, aí a gente já não quer mais lutar, e a gente já não acha mais justo, aí a gente já não acha mais correto. Por quê? Porque ainda estamos com os nossos tesouros enterrados, voltados para nós mesmos. Porque ainda esse tesouro não despertou em nós essa consciência de espírito numa viagem humana. Porque ainda nós não conseguimos desenvolver dentro de nós mesmos a nossa capacidade de amor universal. Aquele que ama e que quanto mais ama, mais doa. E quanto mais doa, mais ama. É um processo que vem primeiro, o amor ou a doação ou o amor. Porque é uma coisa tão intrínseca, tão junta, que quanto mais você ama, mais você serve. Quanto mais você despertou para esse amor universal, enquanto espírito transcendente, mais você ama, mais você serve, mais é leve a sua sensação, menor os seus sonhos de materializações físicas, maior os seus sonhos de alcance espiritual. Mais longe espiritualmente você quer chegar. Menos preocupação com o ter você adquire. Você começa a se preocupar muito mais em ser bom, em ser servil, em ser gentil. E servil não é deixar o outro tomar conta de você. Servil no sentido de servir, tá? Ser servil, ser bondoso, ser caridoso, ser útil ao outro. E por que então a gente ainda não conseguiu desenterrar o nosso talento, o nosso tesouro, aquilo que nós temos? Porque todos nós temos coisas boas dentro de nós, todos nós temos amor dentro de nós, todos nós temos muitos bons frutos dentro de nós, mas eles ainda estão ali, naquela sementinha que não está crescendo. Por quê? Porque nós ainda não adquirimos a disciplina necessária para o desenvolvimento dessas sementes, para colocar para fora esses talentos. Nós ainda não conseguimos a fé necessária para fazer esses talentos florescerem. Nós ainda não temos a dedicação e o esforço, o comprometimento conosco mesmo. Nós ainda queremos alcançar a felicidade, ser reconhecido pelo que nós produzimos materialmente e não pelo que nós produzimos no servir ao outro. E essa dinâmica deve ser contrária. Hoje, estudando para a palestra, estava escutando uma fala de Divaldo falando sobre isso, e ele nos fala uma história de um monge que estava dando uma palestra nos Estados Unidos, e na palestra ele diz: somos todos mordomos da obra de Deus, porque não possuímos nada, não temos nada, só temos aquilo que podemos levar no bolso. Só temos aquilo que é o nosso cartão de visita ao entrar no mundo espiritual. E aí, ele estava falando para empresários. O empresário, depois da palestra, chega até esse monge e fala: senhor, eu possuo sim, eu sou dono de poços de petróleo, eu tenho um aeroporto dentro da minha fazenda, eu mesmo
distribuo esse petróleo, eu mesmo refino esse petróleo, e eu vou convidar o senhor para o senhor ver o quão rico eu sou. E aí o monge, pois não, irei com o senhor. E aí ele levou o monge no avião dele, desceu no próprio aeroporto dentro da fazenda, e lá do alto do avião dele, ele olha, onde a vista do senhor alcança é meu, é minha propriedade. E o monge calado, com toda a sabedoria, né, que ele já tinha adquirido. E aí ele dizia, esses tantos de poços de petróleo que o senhor está vendo, são meus. Esses silos todos que o senhor está vendo, são meus. E aí desce e ele leva ele na casa. Você está vendo essa mansão maravilhosa? É minha, tudo está no meu nome. O senhor ainda diz que eu sou mordomo de Deus, que eu não possuo nada. Aí ele falou assim, quantos anos tem o senhor? 60. Então daqui a 50 anos eu volto e a gente conversa. E aí ele falou, mas como daqui a 50 anos eu não estou vivo? E o senhor vai levar alguma coisa com o senhor? Então ele encerra a palestra com essa magnífica reflexão. Nós só levamos junto a nós aquilo que é o nosso cartão de visita no mundo espiritual. E o nosso cartão de visita no mundo espiritual não é o que a gente construiu e deixou, mas é aquilo que a gente leva. E que a gente possa levar dentro desse tesouro o que seja bom. Aquilo que a gente possa deixar que floresça, que cresça e que sirva a todos que estão às nossas voltas. Como diz Emmanuel, vale o bem que eu espalho em torno dos meus pés. E isso sim é que abrirá as portas do mundo espiritual para a gente. Lá ninguém vai perguntar quantos poços de petróleo você tem, mas aqueles tantos de poços de petróleo que você conseguiu adquirir ao longo da sua vida ajudaram quantas pessoas a crescer, produziram quantos empregos, tornou a vida de quantos empregados melhores. Quão justo você foi no pagamento do salário, o quanto você ajudou com essa oportunidade que você teve. É isso que nos será solicitado, não a quantidade de coisas que eu possuo. E com relação a esses bens, a esses talentos, o nosso exemplo aqui, a nossa história que Divaldo nos traz, sobre bens materiais, mas Emmanuel nos lembra, nós temos o nosso tempo, que às vezes é ocioso. Então eu vivi 100 anos na Terra, que ótimo, o que você produziu? Né? Eu trabalhei 40 anos, maravilhoso, como foi o trabalho? Qual o legado que você deixou? E todas essas questões que envolvem as pessoas, que envolvem a nossa vida. Então, não nos esqueçamos de que somos muito mais do que aquilo que acumulamos, que somos muito mais do que aquilo que trabalhamos a vida inteira para deixar para os nossos filhos. Nós somos espíritos eternos, nós fomos criados para sermos felizes, e a verdadeira felicidade consiste em amar, em servir. E é isso que nós precisamos desenvolver em nós. Desenterrar este talento para que a gente possa acumular muito, mas muito amor para doar a todos os nossos irmãos necessitados, para servir a todos que caminham conosco na estrada. Nós agradecemos a paciência e temos toda uma boa noite.